No futebol existem jogadores craques, existem jogadores lendários e existem quem muda o futebol para sempre. Johan Cruyff não foi apenas um jogador, ele reinventou o jogo. Um cara que não só dominava a bola, mas dominava o espaço, o tempo e até a forma de pensar o futebol. Hoje você vai conhecer a história completa de Johan Cruyff, porque ele é considerado o jogador mais revolucionário da história do futebol. Cruyff nasceu em Amsterdã, na Holanda, em 25 de abril de 1947. Desde pequeno, sua vida já estava ligada ao futebol. Ele cresceu praticamente dentro do clube que mudaria a sua história, o Ajax. Mas nem tudo foi fácil. Seu pai acabou falecendo quando ele tinha apenas 12 anos de idade. E o futebol virou mais do que paixão, virou um propósito. Cruyff era magro e aparentemente frágil, porém ninguém imaginava que ele estava um dos maiores gênios da história do futebol. Cruyff estreou profissionalmente pelo Ajax com apenas 17 anos de idade e não demorou para dominar completamente o futebol europeu. Com ele em campo, o Ajax se transformou numa máquina de vencer títulos. Com ele, o Ajax venceu 3 Champions League seguidas, a de 1971, 72 e 73. Ele também venceu 8 vezes o campeonato holandês, mas o mais impressionante não era só os títulos, era como o Ajax jogava. Com Cruyff na equipe, nasceu algo revolucionário, o famoso futebol total, um sistema de jogo onde todos atacam, todos defendem e também não existem posições fixas. Cruyff era o cérebro de tudo isso. Ele flutuava pelo campo, criava espaços, desorganizava qualquer defesa. E seu técnico, Rinus Michels, foi o arquiteto desse estilo de jogo. Porém, Cruyff era o maestro daquela equipe. E além da revolução dentro de campo e dos títulos, Cruyff também acumulou números simplesmente impressionantes pelo Ajax. Pelo clube holandês, ele disputou 370 jogos e marcou incríveis 270 gols, juntando aí suas 2 passagens pelo time holandês. Foram lá nos anos de 1974 até 1973 e também de 1981 a 1983. E embora Cruyff tenha começado com a camisa 9, ele acabou imortalizando o número 14 no Ajax após um episódio de superstição em 1970, quando ele emprestou sua camisa habitual a um colega e usou a reserva. E o sucesso foi tanto que ele nunca mais largou o número 14, imortalizando assim esse número para sempre na história do futebol. Em 1973, Cruyff deixou o Ajax e foi para o Barcelona, e lá ele não só jogou, ele mudou para sempre a história do clube. Naquela época, o Barcelona vivia um período extremamente difícil. O clube catalão não ganhava um grande título há um bom tempo. Porém, logo na sua primeira temporada, Cruyff mudou isso. Naquele ano, o Barça acabou sendo campeão espanhol. Naquela temporada, eles também tiveram uma vitória simplesmente histórica contra o Real Madrid. Naquele ano, o Barça venceu por 5-0 o maior rival em pleno Santiago Bernabéu. E Cruyff transformou o Barcelona em um time que joga bonito e ganha títulos. Ele também foi responsável por implementar uma filosofia de jogo que até hoje é essencial para o clube. E Cruyff influenciou diretamente Pep Guardiola. Sem ele, provavelmente o tic-tac nunca teria existido. O Barça nunca teria vencido todos os títulos que venceu. Guardiola melhorou o estilo de jogo do Barcelona. Porém, quem fundou tudo isso foi o grande Johan Cruyff, o gênio do futebol mundial. E pelo Barça, Cruyff também teve números simplesmente impressionantes. Ele disputou 180 partidas e marcou incríveis 84 gols, uma média simplesmente assustadora. E ele venceu a Liga da temporada 73-74 e também a Copa do Rei da temporada 77-78. E Cruyff retornaria ao Barcelona depois, porém, dessa vez para fazer história como treinador. E na Copa do Mundo de 1974, o mundo estava prestes a testemunhar algo nunca visto antes. Naquela época, a Holanda viveu seu auge e eles apresentaram ao mundo o famoso futebol total e também o famoso carrossel holandês. Naquela época, Cruyff era o melhor jogador do mundo e ele também protagonizou um dos momentos mais icônicos da história. Naquela Copa do Mundo, nasceu o famoso Cruyff Turn, um drible simples, mas que até hoje deixa os zagueiros perdidos. A Holanda chegou até a final daquela Copa do Mundo, porém perdeu para a Alemanha, e mesmo sem um título, Cruyff saiu maior do que qualquer campeão. E naquela Copa do Mundo, mesmo sem um título, a Holanda imortalizou para sempre o futebol total. E Cruyff saiu também como um dos maiores jogadores da história do futebol. Aquele Mundial foi extremamente marcante para o mundo esportivo. E com a seleção holandesa, Cruyff também teve números absurdos. Ele disputou 48 jogos e marcou incríveis 33 gols. Ele jogou com a seleção holandesa dos anos de 1966 até 1977. Ele acabou sendo vice-campeão da Copa do Mundo de 1974.
E Cruyff se aposentou oficialmente em 1984, no Feyenoord. E ali foi o final da carreira de um dos maiores gênios que o futebol já viu. E ele encerrou sua carreira sendo campeão. E durante a carreira, Johan Cruyff marcou mais de 400 gols, deu centenas de assistências e foi 3 vezes o melhor jogador do mundo. Ele atuou por clubes como Barcelona, Ajax e Feyenoord. E pela seleção da Holanda, ele disputou 48 jogos e marcou 33 gols, mas os números não contam toda a história. O impacto de Cruyff no futebol mundial foi simplesmente assustador. Ele foi um dos maiores revolucionários que o futebol já viu. E se hoje o futebol é como é, isso tudo é por causa de Johan Cruyff. Depois de se aposentar em 84, Cruyff voltou ao futebol como técnico e mais uma vez ele revolucionou tudo. No Barcelona, ele criou o lendário Dream Team, formado por caras como Romário, Stoichkov e Koeman. E com Cruyff no comando, o Barcelona venceu a sua primeira Champions League na temporada 91-92. Naquele ano, o Barça venceu a Sampdoria na final por 1-0, com gol de falta do zagueiro Koeman. E ali, o futebol europeu se rendeu ao talento do Barcelona e também à genialidade de Johan Cruyff. E além de vencer a Champions League com o Barcelona, Cruyff também venceu 4 vezes a La Liga. Ele ganhou na temporada 91-92, 92-93 e 93-94. Ele venceu também a Copa do Rei na temporada 89-90. Cruyff também venceu 3 vezes a Supercopa da Espanha. Ele venceu na temporada 91-92. E ele venceu também em 92 e também na temporada 93-94. E ele venceu também uma vez a Recopa Europeia, da temporada 88-89. E ele venceu também uma vez a Supercopa da UEFA, da temporada 91-92. O cara simplesmente revolucionou o Barcelona para sempre. E além dos títulos, Cruyff também influenciou diretamente nomes como Pep Guardiola, Xavi Hernandez e Andrés Iniesta. Sem Cruyff, talvez o futebol moderno nem sequer existisse. E Cruyff não foi só um jogador incrível, ele mudou a forma de jogar, mudou a forma de treinar e também mudou a forma de pensar futebol. Ele transformou o jogo em arte e também em inteligência. Tudo que vemos hoje, posse de bola, movimentação e jogo coletivo, tudo foi por causa de Johan Cruyff. E Cruyff acabou nos deixando em 2016, porém o seu legado será eterno e inesquecível. E alguns jogadores fazem história, outros mudam a história. E Johan Cruyff fez os dois, e por isso ele não é apenas um ídolo, ele é o futebol. Mas me fale aí, na sua opinião, Johan Cruyff foi o maior revolucionário que o futebol já viu? Comenta aí embaixo, você vai mais saber a opinião de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.